vamos dar início aqui ao capítulo 13 do livro No Mundo Maior, Psicose Afetiva. Seguindo o caldeirado, fomos em plena noite atender infortunada irmã quase suicida. A gente teria que fazer um parêntese aqui, né? Porque nós estamos no mês de setembro, né? E setembro de 2021. E nós temos aí o que a nossa sociedade estabeleceu, Setembro Amarelo, que é justamente para se lembrar sobre essa questão, né, do suicídio, que tem se agravado muito no nosso mundo, né? Isso nos acompanha, né, pelos lastros dos milênios aí de nossa vida no planeta, e agora tem se intensificado muito, chamando até a atenção das autoridades, né, a respeito da valorização da vida. Porque a pessoa, né, como está essa nossa irmã aqui, a quase suicida, né, ainda bem, é uma questão assim muito ligada à religiosidade na pessoa, né? Recebemos um vídeo há poucos dias aí, de uma questão sendo levada a Chico Xavier, que qual seria o perigo mais intenso que recai sobre a humanidade. E o que ele se refere é realmente isso, é a falta de religião, a falta da preparação religiosa, né, que vem trazer substância, informação, conteúdo, para que a gente possa refletir na nossa condição de seres mortais que estamos neste mundo aqui de passagem, né? Religião e religiosidade não é frequentar uma religião, porque às vezes a gente pode frequentar uma religião, mas é fazer com que essa religião se integre realmente, né, na nossa condição de espíritos necessitados que somos. E o Espiritismo vem trazer realmente muita bagagem, muito conhecimento, para que a gente possa, né, se respaldar de toda e qualquer influência perniciosa, como a que nós vemos aqui, que aconteceu aqui com o personagem aqui chamado, né, Antonina. Penetramos a residência confortável, conquanto modesta, percebendo a presença de várias entidades infelizes. Esse fato aqui também já traz para nós aqui um fato preocupante, né? Porque demonstra que este lar aqui não estava coberto pelas influências da oração, da presença, né, da religiosidade no coração da pessoa. A presença dessas entidades infelizes aqui já chama a atenção nossa, né? Porque nós aprendemos, né, também com André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, que a influência da oração dentro do lar, né, vai criando assim um tipo de uma barreira espiritual. É como se a gente estivesse confeccionando o hábito da oração, do pensamento elevado, da realização do culto do Evangelho no lar, que também, né, traz uma influência, a visita dos benfeitores amigos na nossa casa, né, também ajuda a estar como que edificando essas barreiras espirituais, que André Luiz diz que as entidades infelizes, quando se aproximam dessas barreiras, é como se eles estivessem tomando um choque de alta intensidade. Eles não conseguem, então, passar por essas barreiras, né? As entidades mais grosseiras assim. E nós vemos que este lar, então, e a casa que não tem essa preparação, vive de portas abertas para quem bem estiver transitando, né, por aí. Existem espíritos que até mesmo tomam conta. Nós vemos no outro livro de André Luiz lá, né, Oi?
Não, é um outro livro lá, Nossa, acabei me esquecendo, né? Que o personagem, um dos personagens do livro, que é um espírito Moreira, né? Esqueci o nome, fugiu totalmente o nome do livro. Como é que... Isso, Sexo e Destino, que o Moreira, ele toma conta de uma residência ali. Ninguém entra ali, é um espírito lá, um brutalhão, que ele toma conta daquela residência lá e influencia diretamente ali o dono da casa lá, o Cláudio. Né? E ninguém entra ali, ele é o dono dali, é o dono do pedaço ali. E é isso que acontece, né? Que foge, né, da nossa visão e que nós vemos aqui os problemas que isso, essas influenciações que trazem. Porque com certeza essas entidades aqui estão assessorando esse estado infeliz, né, dessa nossa irmã aqui, né, a Antonina, né? O assistente pareceu-me apressado. Não se deteve em nenhuma apreciação. Acompanhei-o por minha vez até o humilde aposento, onde fomos encontrar jovem mulher em convulsivo pranto, dominada por desespero incoercível, inconsolável, né? A mente acusava extremo desequilíbrio, que se estendia a todos os centros vitais do campo fisiológico. Uma mente desequilibrada já é um problema, né? Agora, uma mente extremamente desequilibrada, é um problema muito maior ainda, né? Emmanuel, ele define a mente como que o espelho da vida. Bom, só aí a gente já podemos até imaginar. A nossa mente é um espelho da vida. Então a nossa vida reflete a nossa condição mental, né? Emmanuel, isso no livro Pensamento e Vida, né? Aí ele vem dizer que o coração é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, né? Então, olha, é como se fosse, né, um encadeamento aí, né, de situações, né? O cérebro é face e o cérebro é então aonde se produz as ondulações das forças do nosso pensamento. E a Antonina, ela está como que segregada a essas forças, né, que determina esse extremo desequilíbrio que ela produz. Emmanuel diz para nós que o pensamento ele é uma força eletromagnética. Magnetismo, força estática, né? E eletricidade, força dinâmica. E o magnetismo, ele pode ser positivo ou negativo, né? A sua carga de energias, né? E essa concentração gira o quê? Porque o nosso pensamento, ele tendo essa ação eletromagnética, é como se ele girasse, né? É como se fosse assim, um tipo de uma bateria, né? Que concentra ali as suas energias. E essas energias é o que forma o que nós chamamos de aura, que nada mais é do que o nosso campo mental. E este campo mental, então, né, fica impregnado dessas energias da força dos nossos pensamentos que nós estamos alimentando e nós não paramos de pensar, né? Então, André Luiz, lá no livro Mediunidade, nos domínios da mediunidade, a gente estuda com o benfeitor Aulus que essas energias, a força do pensamento que concentra, né, no nosso campo mental, na nossa aura, tem volume, tem peso, tem cor. Então imaginemos uma pessoa em extremo desequilíbrio, como está aqui, dessa carga negativa, pesada, que a pessoa está retendo, né, junto com ela, é o que determina a sua própria situação. Porque uma pessoa nessa condição que dá a impressão que está carregando um peso enorme, né, nas suas costas. E na realidade está mesmo, né? E imaginemos também a cor, né, da aura, do campo mental de uma pessoa que está nessa situação. Está realmente pesada e escurecida pela qualidade dos próprios pensamentos que ela está nutrindo ali. Agora, ao contrário, é totalmente diferente, né?
Porque aí a pessoa se sente leve. A pessoa, quando está alegre, ela está muito leve, né? Ela está como se fosse no outro mundo, né? Pisando em nuvens e assim por diante, né? É uma outra situação. Agora, essa situação é um problema. E ele diz aqui que todo esse desequilíbrio, né, atingia os seus centros vitais, que aí desgoverna, desequilibra toda a estrutura do nosso corpo físico. Por quê? Porque os nossos centros vitais estão ligados, né, ao nosso plexo nervoso, e todos eles são segregados, né, às nossas glândulas, que produz o que? Os hormônios que vêm trazer os benefícios, né, do nosso bem-estar, do nosso organismo. Mas numa situação dessa, né, dependendo aí do órgão, né, que está sendo atingido, como nós vamos ver aqui mais à frente, então existe um dispêndio, né, de uma carga hormonal muito intensa, e todo e qualquer hormônio ele é benéfico, mas o excesso, né, pode causar sérios problemas, né, para a nossa saúde física e a emocional aqui, né? Pobrezinha, disse o orientador comovidamente, não lhe faltará a bondade divina. Tudo preparou de modo a fugir pelo suicídio esta noite. Entretanto, as forças divinas nos auxiliarão a intervir. Bom, a força divina não faltará. A bondade divina não faltará e não falta nunca. Todos nós, seres que estamos neste mundo aqui, temos a nossa reencarnação planejada pelo plano espiritual. Somos quase sempre ligados a instituições, a cidades espirituais que nos prepararam o benefício da reencarnação. Então, é um investimento que o espírito recebe para estar aqui. E nós somos vigiados de muito perto pelas equipes espirituais que trabalharam, né, nessa aposta que os benfeitores amigos fizeram na nossa encarnação aqui para todos nós. Então somos vigiados sim. Olha, a Antonina estava recebendo o benefício que ela precisava, né? Colocou a destra sobre a fronte da irmã em lágrimas e esclareceu: é Antonina, abnegada companheira de luta, órfã de pai desde muito cedo, iniciou nos trabalhos remunerados aos 8 anos para sustentar a genitora e a irmãzinha. Passou a infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes, ignorando as alegrias da face risonha de menina e moça. Aos 20 anos perdeu a mãezinha, então arrebatada pela morte. E não obstante seus formosos ideais femininos, foi obrigada a sacrificar-se pela irmã, em vésperas de casamento. Realizado este, Antonina procurou afastar-se para tratar da própria vida. Muito cedo, verificou, porém, que o esposo da irmãzinha, que se caracterizava por nefanda viciosidade, perdido nos prazeres inferiores, entregando-se ao hábito da embriaguez diariamente e retornando ao lar em hora tardia a distribuir pancadas e vomitar insultos. Sensibilizada ante o destino da companheira, nossa dedicada amiga permaneceu em casa, a serviço de renúncia silenciosa, aliviando os pesares e auxiliando a criar os sobrinhos e a assisti-los. Corriam os anos tristes e vagarosos quando Antonina então conheceu certo rapaz necessitado de arrimo a sustentar pesado esforço por manter-se nos estudos. Identificava-se pela idade, pela comunhão de ideias e de sentimentos. Devotada e nobre, correspondeu-lhe a simpatia, convertendo-se em abnegada irmã do jovem. A companhia dele, de algum modo, projetava abençoada luz em sua noite de solidão e sacrifícios ininterruptos, repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, 4 pequenos sobrinhos e o copartípice de sonhos fulgurantes. Consagrava-se ao trabalho redentor de cada dia, animado e feliz, aguardando o futuro. Idealizava também obter um dia a coroa da maternidade num lar,
singelo e nobre, mas suficiente para caber a felicidade dos dois corações, para sempre unidos diante de Deus. Todavia, Gustavo, o rapaz que se valeu de sua amorosa colaboração durante 7 anos consecutivos após a jornada universitária, decidiu-se demasiado importante para ligar seu destino a uma modesta moça. Independente e titulado agora, passou a notar que Antonina não era fisicamente a companheira de seus propósitos reclamavam. Exibindo um diploma de médico e sentindo urgente necessidade de construir um lar, com o grandioso programa da vida social, desposou jovem possuidor de vultuosa fortuna, menosprezando o coração leal que o ajudara nos instantes incertos. Que situação que a Antonina acabou entrando, né? Uma pessoa, né, de bom coração, né, que sempre trabalhou desde a infância, né, ajudou a mãe, ajudou a irmã, os sobrinhos, o lar, tudo, né? E tinha esse sonho, né, de uma jovem aí, né, que quer realizar seus sonhos, né, de ter um lar, de ter sua casa, de ter seus filhos, né? E assim por diante, né? E esperava, né, a chegada dessa pessoa. Chegou a quem ela achou que realmente seria o seu parceiro, né, a estar aí se ligando aos seus destinos, mas aí ela teve essa desilusão, né? Fundamentalmente humilhada, nossa desdichosa irmã procurou-o, mas foi recebida com escarnecedora frieza. Gustavo, com presunção repulsiva, transmitiu-lhe a novidade asperamente. Necessitava pôr em ordem os negócios materiais que lhe diziam respeito. E por isto, escolhera melhor partido. Além disso, declarou sua posição, requeria uma esposa que não procedesse de um meio de atividades humilhantes. Pretendia alguém que não fosse operária de laboratório e que não tivesse mãos calejadas nem fios prateados na cabeça. A moça tudo ouviu debulhada em lágrimas, sem reação, e tornou a residência ontem minada por anseio de morrer. Fosse como fosse, sente que as esperanças se lhe esvaneceram, esfacelada pelo golpe inopinado, que a existência se reduz em cinza e poeira, e que a renúncia abre portas da ruína e da morte. Conseguiu certa dose de substância mortífera que pretende ingerir ainda hoje. Bom, esse assunto faz lembrar aqui a mensagem, que acho que foi a Andréia que trouxe, depois o Guga também veio trazer para nós, a mensagem lá, lesões afetivas. Que nós vamos ler só algum trechinho aqui dessa mensagem. Caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Não comeces um romance de carinho a dois, quando não possas e nem queiras manter-lhe a continuidade. O amor, sem dúvida, é lei da vida, mas não é lícito esquecer os suicídios, os homicídios, os abortos, os crimes na sombra, as retaliações, as injúrias que dilapidam ou arrasam a existência das vítimas espoliadas do seu afeto, que lhes nutria as forças, cujas lágrimas e aflições clamam perante a divina justiça, porque ninguém no mundo pode medir a resistência de um coração quando abandonado pelo outro, e nem sabe a qualidade das reações que virão daqueles que enlouquecem na dor da afeição incompreendida quando isso acontece por nossa causa. Então, é um fato agravante realmente que está imbuído aí na nossa ignorância perante a vida, né? E é um fato, né? Com certeza, isso está sendo um benefício muito grande para Antonina. Ela, com certeza, necessitava passar por esse processo, né, de amadurecimento espiritual, que essa humilhação está trazendo para ela, e que ela não está tendo resistência íntima para suportar essa situação, né? Dando pequeno intervalo às elucidações, recomendou-me:
Calderaro, né? Examina enquanto administra os socorros iniciais. Detive em perquisição minuciosa por longos minutos. Dos olhos de Antonina caíam pesadas lágrimas. No entanto, a câmara cerebral partiam raios purpúreos que invadiam o tórax e envolviam particularmente o coração. Então, olha com certeza o peso que recai sobre o peito, realmente essas influências que ela está tendo, né? Torturantes pensamentos, olha, baralhavam a mente, registrando-lhe os secretos apelos, compungia ouvir os gritos de desesperos e as súplicas ardentes. Seria crime, pensava, amar alguém com tal excesso de ternura, onde jazia a justiça do céu, que não premiava os sacrifícios de mulher dedicada à paz doméstica? E a gente aprende com o Espiritismo que a gente não pode esperar benefício nenhum pelo bem que nós produzimos, né? Isso faz parte do nosso egoísmo pessoal, né? Aspirava a ser alegre e feliz, como as venturosas companheiras de sua meninice. Anelava a tranquilidade do matrimônio digno, com a expectativa de receber alguns filhinhos, concedidos pela bondade infinita de Deus. Seria aspiração condenável sonhar a edificação de um modesto lar, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, quando as próprias aves possuíam seus ninhos? Não trabalhava semelhante pela felicidade dos outros? Por que desconhecidas razões a relegar a Gustavo ao abandono? Né? Exatamente, desconhecidas razões. Lá na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se quando nós estamos no mundo espiritual aguardando o ensejo da nossa reencarnação, ele pergunta se nós temos a visão, a consciência daquilo que vai nos suceder na vida que estamos aguardando. E os Espíritos respondem: Ele próprio escolhe o gênero das provações que há de passar. Então, Antonina, no mundo espiritual, né, fez esse trabalho aqui desse processo da sua própria, e ela se sentiu necessitada de passar por um processo desse, né, de humilhação, né, para o engrandecimento de sua própria condição. Então, todos nós participamos do projeto do planejamento das nossas existências. E na questão seguinte, Allan Kardec então também questiona, e na resposta os Espíritos diz que Deus, colocando em nossas mãos o projeto da nossa encarnação, coloca também em nossas mãos, né, toda a consequência que há de vir dessa escolha. Porque se fosse Deus, nós poderíamos reclamar da providência divina. Deus foi injusto comigo, né, de colocar tanto peso nas minhas costas, né? Mas não, esse projeto fomos nós que participamos e trabalhamos, né, essa condição. Os calos nas mãos, os sinais do rosto, não lhe roboravam a dedicação ao serviço honesto. Teria valido a pena sofrer tantos anos perseguindo uma realização que se figurava, embora impossível, né? Dá para a gente entender que faltava conteúdo espiritual mesmo, né, para Antonina. Não pretendia demorar-se no mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espezinhando a virtude. Não obstante a fé que alentava o coração, preferia morrer a enfrentar o desconhecido. Sentia desajustada, sem rumo, quase louca. Não seria razoável, inquiria a si próprio, buscar as trevas do sepulcro do que apodrecer num catre de hospício? Estirada do leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, soluçando sozinha, inspirando-nos piedade. Olha a condição dos espíritos que estão assessorando ali, né? Calderaro interrompeu o serviço de assistência, fitou-me com significativa expressão e comunicou: tenho instruções para impor-lhe o sono mais profundo logo depois da meia-noite. E verificando que o relógio informava não estar distante do momento prefinido,
pré-finido, o assistente começou a ministrar-lhe aplicações fluídicas ao longo do sistema nervoso simpático. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante e Antonina tentou levantar-se, gritar, mas não conseguiu. A intervenção demasiado vigorosa para que a enferma pudesse reagir. O orientador prosseguiu atento, envolvendo-a mansamente em fluidos calmantes. Dentro em pouco, cedendo à irresistível dominação, a moça recostou-se vencida nos travesseiros, no estado que o magnetizador comum chamaria hipnose profunda. Manteve a Calderaro em completo repouso por mais de meia hora. Decorrido esse tempo, duas entidades aureoladas de intensa luz deram entrada no recinto, abraçaram meu instrutor, que mas apresentou cordialmente. E nós vamos parar por aqui, deixar que a Leonor prossiga na semana que vem, né, a análise aqui do caso da Antonina, né, que serve muito, né, para as nossas reflexões. A gente recorda que Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele diz que quando a gente voltar para o plano espiritual, nós vamos ter vergonha e às vezes vamos até rir das situações que nós provocamos aqui no planeta, diante do estado espiritual que nós nos encontramos, né? Hoje, eu com 60 anos de idade, eu recordo aquilo que eu vivi na minha puberdade, na minha mocidade, e outro dia, até conversando com a minha irmã, que é quase da minha idade, ela até disse assim, para mim, João, me chama por apelido lá em casa, né? Dunda, eu não acredito que a gente tenha a capacidade de fazer as coisas que nós fizemos quando era jovem. Eu não entendo essa situação. E a gente vê que é falta de amadurecimento realmente. A Antonina, quando ela chegar também lá na sua idade mais madura, ela vai enxergar, mas puxa, mas que papelão que eu fiz, né, na minha vida, né? Que pensamentos, né? E tudo isso são processos de amadurecimento, né? Que nós passamos, fizemos nossos pais passarem, né? Passamos com os nossos filhos e a gente vê as coisas acontecendo sempre da mesma forma, nesse processo de amadurecimento, né? Então a encarnação para nós aqui é um grande benefício, né? Um investimento, como dissemos, né? da divina providência em todos nós, para esse crescimento espiritual. E o Espiritismo, com certeza, traz inúmeros benefícios para nós. Allan Kardec vem definir para nós que a calma e a resignação, auridas de uma fé no futuro, é realmente como se fosse um antídoto, um preservativo contra a loucura e o suicídio. Loucura que foi o tema do capítulo passado e do suicídio, que é o tema desse atual aqui. E o Espiritismo traz esses recursos daqueles, né, que realmente procuram mergulhar com intensidade nos seus estudos, nessa preparação grandiosa que todos nós está ao alcance de todos nós. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre.